Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem em casa e seus familiares também. A videoaula de hoje vai ser um conteúdo novo da nossa apostila, que é o realismo. Na apostila está escrito realismo e naturalismo, nós vamos dividir isso em duas aulas para a gente poder ver cada movimento com calma, certo? Com qualidade também. Nós encerramos o romantismo, né, com a leitura do Senhor, como uma prosa romântica, o estudo dirigido, vocês leram, estudaram, fizeram as questões, e a terceira fase, né, que é o condoreirismo, lendo aí um trecho, nós lemos em sala, né, o trecho do navio negreiro, e vocês leram a leitura prévia, né, que foi aquele texto do Antônio Cândido sobre o tema do escravo. Importante texto ali para a gente entender como que o escravo estava ali dentro da poesia do Castro Alves, certo? Então, agora somos doutores em romantismo, vamos passar para o realismo, né? Prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, nosso blog está à disposição para os comentários. Me escreva, estou à disposição e muito atenta ao que está acontecendo lá, certo? Vou compartilhar minha tela para vocês acompanharem as aulas. Vamos lá, turma. Então, na capa do nosso PowerPoint aqui, da nossa apresentação, eu já coloco para vocês, né, uma foto que eu gosto, uma pintura, desculpa, que eu gosto muito, que é do Eça de Queiroz, que é um escritor realista, um representante do realismo na literatura de Portugal. Ele tem dois livros muito famosos, que é o Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro. Os dois livros têm filme. O Primo Basílio é um filme até brasileiro, mas O Crime do Padre Amaro é bastante interessante porque ele tem um filme assim incrível, é espanhol o filme e é bem fidedigno o roteiro adaptado é bem fidedigno ao texto e é um texto bom. Vale a pena quem quiser ler uma literatura portuguesa do século XIX realista, fica aí a dica. Mas eu peguei o essa, né, não só para mostrar a questão que a gente vai ver o contexto histórico, começar o realismo com o contexto histórico na Europa, mas o que eu quero que vocês observem bastante aqui, ó, a questão desse olhar, né, que o essa tá. Isso aqui para mim vai ser agora essa nova forma de se fazer literatura nessa segunda metade aí do século XIX, né? Que uma literatura que saiu da visão romântica, né, de uma visão imaginada e tem essa visão assim, né, um olhar como se fosse um olhar clínico, né? Esse monóculo, né, olhando com tendo esse olhar de precisão. Isso vai ser muito importante essa imagem para a gente poder entender o que foi o realismo. Acho forte essa imagem, certo? E vamos ver o contexto histórico na Europa. Né? Lembrando que a gente vai ler tanto um representante, né? Nós vamos ler uma literatura brasileira nesse momento, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas nós vamos ler o Oliver Twist, do Charles Dickens, que é um representante do realismo inglês, certo? Então, quanto a gente tem aqui, o que está acontecendo na Europa nesse momento, né? Nessa segunda metade aí, que está iniciando, segunda metade do século XIX. Né? Na área social, a gente tem as revoluções de 1848, a Primavera dos Povos, que foi uma resposta aí, né, uma tentativa de mudança através dessa insatisfação das massas dos trabalhadores e que foi terreno fértil aí para o surgimento do socialismo como uma resposta a essas reivindicações, essas insatisfações dos trabalhadores, né? Nesse mesmo ano aqui, né, das revoluções, que marca o início dessa Primavera dos Povos, em 1848, a gente tem a publicação do Manifesto Comunista, né, que são o pensamento do Marx, que é esse aqui, e o Engels, né, que foi um dos tratados políticos com maior influência mundial. Então, está aqui também toda a questão do materialismo histórico, né, a questão do pensamento comunista, desse manifesto comunista que foi em favor dessa classe operária, né, do proletariado. No âmbito da ciência, turma, a gente tem aqui, eu já coloquei para vocês aqui nessa capa, a capa, né, do Charles Dickens, A Origem das Espécies, em que ele tratou da teoria da seleção natural e da evolução das espécies.
foi extrema importância isso, gente. É uma mudança incrível de paradigma dentro da ciência, né? O Charles Darwin tem uma... Eu não lembro se eu falei Dickens ou Darwin, depois vocês me desculpem aí. O Darwin teve uma mudança completa de paradigma, né, da ciência, né, principalmente com a seleção natural, né, e a evolução das espécies. Nós vamos precisar dessas teorias para o naturalismo, que é nossa próxima aula. O determinismo social, o positivismo e principalmente aqui, gente, ó, a psicanálise do Freud, né, as mudanças aí dentro da psiquiatria, né, que é a mudança também, junto com a evolução das espécies, turma, eu acho que teve uma mudança incrível na visão de mundo, né? O Freud é considerado aí, como tem Einstein, como tem vários outros gênios, né? Isaac Newton, tantos outros, nessas mudanças de olhar o mundo, né? Então, esse contexto é muito histórico, é muito importante para a gente olhar, para a gente analisar essas obras e essa literatura, sobre que viés eles estão falando sobre a sociedade, né? Pessoal, né? Dúvidas até aqui, eu falaria isso em sala de aula, vocês podem perguntar lá no blog. Agora vamos ver, então, no realismo no Brasil. Como que essas ideias chegaram aqui no Brasil, né? E, além disso, juntou com o próprio contexto histórico que o Brasil estava vivendo, né? Então, aqui a gente tem, né, nessa segunda metade aí, né, do século XIX, a gente já tem uma vontade aqui, ó, de um sonho republicano, né? De a gente não ser mais monarquia, da gente ser uma república, né? E aí a gente tem várias revoluções espalhadas pelo Brasil com essa intenção de se separar total de Portugal, né? Dessa questão do império, né? E não ser mais e ser uma república ou independente, né? Como a gente tem, ou descentralizadora, né? Marca aí também 1850 o fim do tráfico dos escravos, caminhando aí, né, gente, por uma abolição, né, da escravatura, que é importante. E aí a gente tem a cabanagem, que é uma restauradora, a sabinada, descentralizadora, e aqui a farroupilha, né, separatista. Realmente eles queriam, né, o Sul queria se separar aí do resto do Brasil, né, e montar a sua própria república. Gente, isso tudo o professor de história tem muito mais habilidades para falar do que eu, e curiosidades que vocês podem pesquisar também. Mas é nesse contexto histórico aí também de evoluções, né? Que o Brasil está passando, né? Mudanças aí de pensamento, etc. Né? Turma, eu gosto muito de começar o início dessa nossa questão sobre o realismo, não só falando do âmbito social e da história, mas na arte, né? Sabemos que muda, eu sempre comentei isso com vocês, desde o ano passado a gente estudou o que é arte, né? A gente muda a visão do que é arte, a gente muda a visão de mundo, né? A gente também vai mudar a forma de expressar artisticamente, tanto nas artes plásticas quanto na, na literatura, né? E aqui eu tenho para vocês, trouxe para vocês esse texto, perdão, essa pintura, deixa esse texto, né, do Courbet, né, do Gustave Courbet, um francês, que é o Enterro de Ornans, né? Pessoal, observem essa pintura e vocês podem ficar mais tempo se demorando a olhar, né, num estudo mais, uma análise, mas olha que interessante que é a presença aqui, não mais da natureza, né? Olha como que a natureza está em segundo plano. E se fosse uma pintura romântica, ela estaria em primeiro, né? E aí a gente tem aqui, as pessoas estão em primeiro plano, o ser humano está em primeiro plano. Isso é extremamente importante, né? É muito simbólico que esse enterro de Ornans aqui, gente, vai ser muito uma metáfora do enterro da imaginação, tá? O enterro da subjetividade, da subjetividade enquanto os exageros das emoções, né? E a gente tem aqui várias profissões, pessoas. Temos os camponeses, temos o clero aqui, mas olha como é que a religião também está em segundo plano, né? A religião aqui. A gente tem os trabalhadores, a gente tem a burguesia, né? Então aqui é a sociedade sendo representada, né? Então eu quero que vocês gravem bastante essa imagem, porque é isso que vai ser uma das principais características gerais do realismo,
vai ser essa questão dessa sociedade, né? De um olhar para a sociedade. Natureza em segundo plano e a sociedade aqui no primeiro, sendo representada por todas as classes sociais. E esse enterro simbólico aqui do romantismo, né, gente? Essa visão romântica da idealização exacerbada, né? Então, vamos ver as principais características da prosa realista, né? Nós ainda teremos a palavra-chave do estilo de escrita do século XIX. Isso não alterou, tá, turma? Que é a descrição. Para poder fazer algo que seja realista, eles vão usar a descrição, né? Então, olha que o quadro é cheio de informações. Voltem lá no quadro, se vocês quiserem, né, no vídeo, ou quando vocês tiverem o PowerPoint, que vai ser disponibilizado, como que ele está cheio de detalhes, né? Mas aí a gente vai ter acrescentar agora as próprias características do romance realista, tá? A mesma coisa eu vou chamar de prosa realista, a mesma coisa eu vou chamar de romance realista, certo? Então, olha lá. Se o romantismo prestigiava a imaginação, o realismo passa a enaltecer a observação. Olha o olhar do essa aí. O subjetivismo é substituído pela objetividade. E, por fim, o sentimento pela racionalidade. Então, gente, é um movimento oposto do romantismo. O enterro de Ornanos aí, ele é bem simbólico, porque é essa questão, eu enterrei essas outras características e estou fazendo uma nova. Né? Então, é uma mudança completa aí de visão de literatura, de se fazer arte, de se fazer literatura. Combinado? Alguma dúvida até aqui, turma? Nosso blog está lá, repetindo, né? Certo? Então, tudo aqui é o contrário, tá? Do romantismo. Outros pontos importantes que o romance realista contempla, né? A narrativa apresenta um narrador onisciente, né? Então, isso aqui a gente tem que estar sempre em mente, né? Que para a descrição do narrador é onisciente, né? Que oferece ao leitor, agora isso aqui, turma, panorama crítico da sociedade do século XIX, seus costumes e seus valores. Isso aqui vocês têm que gravar. Tá? Esse é o projeto estético do realismo. É o panorama crítico da sociedade do século XIX. Né? Não se fala mais de uma única classe social, a burguesia, como a gente tinha no romantismo. Né? O romantismo queria retratar a classe de onde que esses escritores saíam, né? Essa identificação com o leitor, etc. Mas de toda a sociedade, tá? Inclusive das classes menos favorecidas. A gente vai ter esse olhar. Castro Alves já nos apontou para isso, né? E aqui eles vão realmente consolidar essa visão, né? Eles vão querer, inclusive, essas classes menos favorecidas, dos operários e dos trabalhadores do campo. A vida cotidiana é retratada como réplica fiel da realidade, nessa vida cotidiana. Todos os quadros, se vocês fizeram uma pesquisa rápida no Google, todos os quadros, as pinturas, né, realistas, elas vão retratar o trabalho, a vida cotidiana, né, seja no campo, ou seja na cidade, né, representando essas classes menos favorecidas, a classe dos operários, dos trabalhadores do campo, né. É fazer esse panorama crítico, né. Por isso que a gente vê a influência, forte influência nessa arte, né, nessa forma de fazer literatura, das teorias socialistas comunistas, né, a questão aí da primavera dos povos, a reivindicação dos trabalhadores, né. Quando essa réplica fiel da realidade é muito importante, por isso que eu até coloquei aqui para vocês esse alerta, é importante lembrar que isso é uma tentativa, turma? Logo, prefiro que vocês digam que é uma forma de tentar se aproximar ao máximo da realidade. Não tem como eu escrever a realidade, né? O real sempre escapa aí dentro da literatura, né? Se transformando em palavras, já não é mais o real. E a gente poderia discutir isso longamente, mas o que é importante vocês lembrarem que é sempre uma tentativa. Ele tá tentando, através do seu recurso, que é a palavra, o escritor, se aproximar ao máximo da realidade, tentar ser ao máximo a réplica fiel da realidade. Né? Por isso que a descrição vai ser muito importante. Né? Os romances realistas vão ser muito mais descritivos do que os romances românticos.
muito mais, né? A gente vai ver muita descrição para que a gente possa acionar aí a nossa imaginação, não pela idealização, mas pela descrição da realidade, certo? Nosso maior representante do realismo no Brasil, gente, como você já deve ter ouvido falar ou lido em algum momento da vida escolar de vocês, o Machado de Assis, né? Teremos uma aula dedicada apenas a esse escritor, suas obras, né? E a gente vai ler, vocês já podem adiantar, se vocês quiserem, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que para mim é o melhor romance, né? Um romance completo, como dizia um professor meu na Letras, que fica de pé sozinho, né? Um romance muito, muito importante, né? Uma informação importante aqui para vocês, né, gente? Embora os livros didáticos de literatura insiram Machado de Assis dentro do movimento realista, seu jeito peculiar de escrever literatura, seu jeito único, né, sua genialidade sempre escapa de alguma gaveta aí que a gente quer classificá-lo, né? Então, assim, não é realista, mas ele se aproxima de algumas características. Então, os críticos da historiografia literária colocam o Machado de Assis dentro do realismo, né? Mas nós vamos ver pelo Charles Dickens que ele mesmo é um escritor realmente realista, né? O Machado é Machado de Assis, ok? Mas nós vamos, pela representatividade dele, né, dentro da literatura brasileira, ele é considerado um realista, por escrever dentro desse contexto também, certo? E para entendermos a forte presença da racionalidade em projetos estéticos do realismo, preciso que vocês leiam o conto O Alienista, do Machado de Assis, facilmente encontrado no site do Domínio Público. Tá? Vou comentar brevemente o enredo aqui para vocês. Alienista, turma, ele é um psiquiatra, né? Um termo mais antigo e arcaico para o psiquiatra, né? O termo moderno seria o psiquiatra. Simão Bacamarte é um médico de uma cidade pequena, no Rio de Janeiro, chamada Itaguaí, e ele chega lá e decide montar um hospício, né? Uma casa aí, um asilo, né? Um asilo para loucos. E aí temos aí a questão da racionalidade com a ciência e também com a questão da psiquiatria, com os estudos da psicanálise do Freud. Então, Simão Bacamarte vai ser o detentor aí, né, o personagem tipo que vai trazer sendo representado por essa racionalidade. Mas aí nós vamos ver um pouco sobre como que Machado faz essa racionalidade, né? Como eu vou falar para vocês, depois a gente vai ter essa aula sobre Machado de Assis, vocês vão ver que é uma crítica ali também a esse excesso de racionalidade. Né? Então, a leitura do Alienista, gente, vocês vão encontrar facinho no Domínio Público, no site do Domínio Público. Quero que vocês leiam para vocês poderem entender a importância que foi no século XIX essa questão da racionalidade e como que o próprio Machado trata esse esquema da racionalidade, certo? Deixei para vocês, então, para casa, que é a apostila na página 84 até 86, está aí para vocês, mais a leitura do conto, certo? Então, qualquer dúvida, coloca lá no blog para a gente poder respondê-las, conversar lá, ok? E até a próxima. Um beijo.